A nossa convidada especial de hoje é uma mulher que carrega o símbolo da guerreira armênia. Mariana Bujikian é cientista social e mestre em antropologia pela Universidade de São Paulo. Ela recentemente defendeu uma tese sobre o poder guerreiro da mulher armênia. A gente não podia deixar passar uma dessas sem fazer uma entrevista e saber um pouco mais dela, querer ouvir um pouco dessa essência que a mulher armênia traz. Então, para entrevistá-la, uma outra guerreira, Marguerite Beratsian. Obrigada, Vatiné. Olá, boa noite, Mariana. Estamos muito contentes por uma visita da geração nova da nossa comunidade, porque isso deixa, assim, os armênios em qualquer lugar no mundo muito contente e otimista quanto ao nosso futuro, né? Então, agradeço a sua presença aqui. E permita-me começar com umas palavras que você incluiu como início na sua dissertação, citando a Carol Egarian. Devemos contar nossas histórias, por mais dolorosas que elas sejam, passadas de uma geração para outra, sempre novas como a vida doce e inefável, que nos leva adiante. Precisamos contar nossas histórias, senão para recordar os que estão mortos há muito tempo, para lembrarmos de nós mesmos. Conta de você, Mariana, da sua família, da sua origem, e também da sua imagem de uma mulher de origem armênia, enquanto não tinha começado uma procura científica da sua identidade. Bom, primeiramente, queria agradecer imensamente o convite de vocês, fico honradíssima de estar participando de um programa com outras mulheres armênias. Em relação a acho que essa abertura aí que você citou, que eu coloquei como epígrafe da dissertação, acho que ela tem bastante a ver com uma busca interna que eu tinha para entender um pouquinho do meu passado familiar. Eu sou a primeira geração nascida no Brasil, da família da minha mãe, né, que é a família armênia. Meus avós, minha mãe, meus tios vieram para cá nos anos 60, migraram da Síria, de Kessab, que é uma vila de maioria armênia na Síria, ali perto da fronteira com a Turquia. E eles vieram para o Brasil ali nos anos 60, ou seja, bem depois do genocídio, mas também um pouco motivados por um medo de uma nova perseguição. Então, o meu avô ele era membro do Tashnak, né, do partido Tashnak, e aí tinha alguns rumores ali na época de que por ele ser membro do partido e trabalhar com construção, existiam algumas suspeitas de que ele possivelmente estaria envolvido, enfim, em levantes armados armênios, e aí, enfim, esses rumores acho que assustaram a família. Eles ficaram com medo do meu avô ser levado para interrogatório, e aí eles vieram para o Brasil, onde já tinha alguns membros da minha família vivendo aqui em São Paulo, e aí migraram. Eram já uma outra geração que não tinha vivido o genocídio, né? Os meus avós, eles eram os filhos dos sobreviventes. Mas eles, eu acho que talvez tinham essa consciência de que para os armênios a situação era sempre delicada, e acho que a memória do genocídio ainda estava muito viva. Então, resolveram vir para o Brasil, e, enfim, construíram uma família aqui, construíram a vida. E, enfim, eu tinha muito contato com esse lado armênio por conta dessa minha avó, né, armênia, imigrante, e tudo que eu acho que eu aprendi da minha origem veio dela. Mas ela não falava sobre esse assunto. Então, quando eu perguntava, vó, mas aí, o avô realmente estava escondendo alguma coisa? O que tinha rolado? O que aconteceu lá na Síria para vocês virem? Ou o que aconteceu com os pais de vocês que eram sobreviventes do genocídio? Ela não falava quase nada, ela meio que fugia do assunto, ela dizia que não gostava de entrar nesse tema, e eu ficava um pouco agoniada, porque eu pensava que tinha toda uma parte da minha família que eu não conheci, né? Que eu não sei exatamente, não sei exatamente o que aconteceu com eles, e aí esse foi meu incômodo. Então eu estudava ciências sociais na USP, e aí eu queria saber se outras armênias tinham uma experiência parecida, se outras pessoas da diáspora também tinham um silêncio vindo dessa parte da família, que não tocava muito nesse assunto da perseguição, não tocava no assunto da violência. Eu queria saber se era só a gente ou se era um problema mais generalizado. E aí, durante a graduação, comecei a fazer uma pesquisa de iniciação científica com outras armênias, né, da diáspora, de diferentes gerações, e isso acabou virando um mestrado e, enfim, virou uma pesquisa mais ampla, que eu entrevistei aí cerca de 18 mulheres armênias da diáspora daqui de São Paulo, e, enfim, conversei com elas sobre essas histórias familiares ou sobre esses silêncios que, às vezes, acabam dominando o ambiente familiar. Então, vamos citar o título da dissertação, que é Entre Guerreiras e Mulheres de Família, Memórias de um Genocídio e Identidade Armênia na Diáspora.
Fala, por favor, onde, depois de publicada, finalizada, com todos os passos burocráticos que qualquer dissertação está passando, onde poderemos, nós, leitores, encontrar, em que plataformas estaria disponível a dissertação? As dissertações e teses da USP, elas ficam disponíveis num site que é www.teses.usp.br. Então, lá é uma biblioteca digital que tem todas as produções acadêmicas da Universidade de São Paulo e vai estar disponível lá o trabalho Como completo. acesso livre? Acesso livre, você pode fazer o download, salvar, mandar para quem quiser, compartilhar com a família, mandar para os amigos armênios, então fiquem à vontade, porque em breve, em julho, já vai estar, na primeira semana de julho, já vai estar lá disponível o trabalho completo. Ótimo. Falando sobre esse silêncio, Mariana, os medos geralmente são diferentes nos casos de se revelar e ter que fazer uma pessoa reviver aqueles horrores, tudo que a pessoa está tentando enterrar, né? Fala das suas preocupações e angústias que acredito que teve. Entrevistei diferentes gerações assim, de mulheres. Então, tinha mulheres de uma faixa etária parecida da minha, 20 a 30 anos, e cheguei a entrevistar algumas que eram já senhoras de 80 anos. Então, foi bem variado, e algumas ali no meio termo. O que eu percebi de padrão é que não existia um padrão, basicamente, que entre a nossa diáspora, que não existia um único comportamento homogêneo de como as famílias lidam com o tema do genocídio, da imigração forçada. Então, existem famílias que contavam detalhes super minuciosos e que, assim, transmitiam para as gerações mais novas todos os acontecimentos que envolviam aquele momento de fuga dos armênios dos seus territórios originários, e tem famílias que não falavam nada. E aí chegava nessa geração mais nova, tipo, da minha idade, e a menina falava, meus avós armênios fugiram da guerra. Aí você pergunta, mas da onde? Não sei de onde veio. Como vieram? Não sabe. Sabe que vieram e que são armênios, mas assim, o resto da história ficou no ar. Então tem famílias que realmente têm uma trajetória muito bem definida e que conseguem traçar o que foi esse caminho mesmo até chegar no Brasil, e tem famílias que têm uma grande névoa sobre o que foi esse momento de imigração. Então, assim, eles vieram fugindo. Então, se sabe que houve uma violência, mas exatamente o que aconteceu, não se sabe, às vezes não sabe nem a vila, a cidade de origem. Isso eu acho muito impactante, né? Porque você volta poucas gerações e você já não tem mais história. Então, é uma árvore genealógica que se perde de alguma maneira. Enfim, que é o meu caso também. Depois dos meus bisavós, a gente não tem mais árvore genealógica na minha família, não sei nem se eles eram também de Quessab, lá da mesma aldeia da Síria que os meus avós nasceram, não sei se eles foram parar lá. Enfim, então tem alguns incômodos que principalmente nessas mulheres que tinham pouca informação, que era, puxa, eu gostaria de ter tido mais consciência quando a minha avó estava viva, talvez de ter perguntado mais, ou, puxa, gostaria que minha avó, mesmo a avó que conviveu, queria ter pressionado mais, queria ter coletado mais histórias, então tem um incômodo de sentir que a história se foi e não tem como resgatar. E muitas vezes essas mulheres acabam empreendendo uma busca sozinhas, então elas entram naqueles sites que tem documentação de imigrantes e ficam tentando caçar os nomes dos familiares para descobrir o ano que chegou, mas é uma tarefa muito complicada de você fazer por conta própria, assim, individualmente. Mariana, você teve viagens e colaborações com instituições internacionais armênias referente às suas pesquisas. Conta disso também. Você chegou a visitar a Armênia? Não cheguei a visitar a Armênia, e o que eu fiz, na verdade, foi um curso do Instituto Zorian, que é um instituto renomado que oferece uma formação acadêmica para pessoas do mundo inteiro, armênios e não armênios, que estão interessados em aprender sobre genocídio e direitos humanos. Então, eu fiz esse curso do Instituto Zorian, que foi, inclusive, possível por conta de uma outra fundação armênia, que é a Fundação Luiza Harabedian, que é uma fundação argentina que financia a ida de alguns latinos ao programa, que é baseado no Canadá. Então, essa experiência da diáspora articulada, que acho que tem esses esforços contínuos por promover formação e ampliar o repertório das pessoas sobre genocídio armênio e outros genocídios no geral, esses esforços ficaram muito explícitos, assim, enquanto eu estava fazendo esse mestrado, porque foi graças a essa colaboração internacional que eu pude, enfim, ter uma imersão aí de 2 semanas e aprender bastante, ampliar todos os meus contatos acadêmicos graças a essas 2 instituições que fazem um trabalho importantíssimo.
Mas eu não cheguei aí para a Armênia, infelizmente. Eu conheci meninas da Armênia pela primeira vez na minha vida, quando eu estava no curso. Nunca tinha conhecido alguém de Hayastan até encontrar com elas. Mariana, a natureza do luto armênio, em muitas ocasiões, pelo menos de tudo que eu vi até agora, excessivamente silencioso. E você está tocando agora também, falou desse assunto, e a consequência disso é essas lacunas nas histórias das origens da pessoa, né, na vida da nova geração. O que você acha? Qual é o motivo desse silêncio? Isso é algo submisso ou é uma forma de uma outra sobrevivência? Peço que você fale principalmente das mulheres. Olha, eu achei que você colocou de uma maneira muito sintética, uma forma de sobrevivência. Eu gostei até dessa formulação. Os estudos que existem sobre populações que sofreram grandes violações de direitos humanos indicam que existe uma certa tendência de aqueles que são sobreviventes não quererem assombrar, às vezes, a próxima geração com aquela violência que eles viveram. Então, existe uma questão de querer poupar, de querer evitar que esse tipo de sofrimento, de alguma forma, se transmita. Então, eu acho que muitas dessas pessoas que não falavam, não queriam falar porque pensavam que estavam fazendo, acho que, um bem para as novas gerações, de não entrar nesse tópico. E acho que também existe a dificuldade de falar, né? Porque acho que você até mencionou um pouco atrás que falar, de certa forma, é rememorar, verbalizar é uma forma de você reviver, querendo ou não, e para algumas mulheres aquilo era extremamente, enfim, traumático, doloroso. Então, eu entendo o silêncio às vezes também como uma forma de resistência, de não querer que aquela violência te defina, que aquela violência seja o único que você passa adiante. Então, eu entendo que o silêncio é complicado para as novas gerações, porque, como eu falei, a gente fica sem entender exatamente o que aconteceu com os nossos antepassados, mas, por outro lado, eu acho que foi a maneira que eles tiveram de seguir em frente. Então, a minha avó, quando eu enchia muito ela para falar sobre esse assunto, ela falava: o que você quer saber? As pessoas voltaram para casa, arrumaram a casa e viveram. Querendo dizer, a vida precisa seguir. De alguma maneira, a gente precisa arrumar as coisas e botar em ordem. E nisso, eu acho que as mulheres acabaram tendo um papel muito grande, e é um pouco nisso que eu fiz a pesquisa. Quero dizer, esse trabalho cotidiano de reconstruir os lares, e reconstruir, assim, no sentido de proteger de novo aquela família, de dar uma sensação de que aquela família está de novo num lugar seguro, seja na diáspora, ou seja, enfim, nos próprios territórios da Armênia, enfim, dá uma sensação de que aquela vida pode continuar. Isso vem muito da mulher e do seu cuidado doméstico, né? Então, acho que em qualquer cultura historicamente patriarcal, como é a Armênia, a mulher ela já tem esse papel a priori, né? De cuidar do lar, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido. Mas numa cultura que sofreu quase um extermínio, esse papel fica muito mais exacerbado e ele é ainda mais importante, porque é essa mulher que vai ensinar para os filhos as cantigas de ninar armênias, ela que vai ensinar possivelmente a língua armênia, né? Dependendo das famílias, passa-se a língua adiante. Ela que vai ensinar, às vezes, a culinária armênia. Então, todos esses pequenos cuidados de fornecer uma identidade e um referencial cultural e emocional, isso foi, acho que, a estratégia feminina de sobrevivência e de manter um pouco da armenidade viva, apesar de tudo aquilo que tinha acontecido e apesar da armenidade quase ter levado eles à morte. Então, eu acho que a mulher, de certa forma, ela foi a aglutinadora do que sobrou. Ela pega os cacos do que restou pós-genocídio, ela junta e ela transforma isso em alguma outra coisa, ela ressignifica o que é ser armênio com os filhos dela, enfim. E as mulheres, durante a pesquisa, elas falavam muito disso, que boa parte do que elas entendiam por ser armênia vinha do contato com outras mulheres. Eu senti isso porque, como eu falei, a minha avó era a minha principal referência de armenidade, mas outras mulheres na pesquisa viviam isso também, então eu pensava, ok, então não é uma questão só minha com a minha avó, são essas mulheres que falam, eu me sinto armênia quando eu tô com a minha tia, conversando, fazendo café, lendo Borra do Café, mesmo aquelas que às vezes já não falam a língua, já não sabem os detalhes desse passado armênio, elas se sentem armênias nessa comunhão familiar que é proporcionada por essas mulheres. Então eu acho que existem várias formas de resistência. O silêncio talvez seja uma dessas formas de você tentar sobreviver a uma violência muito exacerbada e, enfim, carregar adiante a cultura das maneiras que for possível, carregar adiante os valores e os saberes armênios da maneira que der.
Eu costumo dizer, assim, resumindo uma família armênia em uma, duas sentenças com muito pragmatismo, que o homem, numa família armênia, está sustentando a casa, mas quem constrói o lar armênio é a mulher. Então, mesmo tendo essa percepção de família armênia patriarcal, eu não sei onde começa patriarcado e termina matriarcado e ao contrário, porque com isso tudo a mulher armênia é um papel assim insubstituível numa família armênia muito respeitada, né? E numa família tradicional armênia a palavra final das decisões familiares era da Nã, que é a bisavó, né? Da mulher mais velha. Enfim, os nossos avós são pura antropologia. Isso sem dúvida. E talvez ainda aí esse arrependimento nosso de não ter aproveitado assim por completo, né, a informação que eles têm, que eles tinham, e a gente não conseguiu absorver tudo. E eles estão falecendo, mas nunca param de viver dentro de nós. E quem tem uma figura da sua avó ou do seu avô como personificação da sua ascendência, tem uma percepção mais intensa do que estou falando. Então, a minha pergunta final, Mariana, é, se ela estivesse aqui, a sua avó Marie, o que você teria a dizer para ela depois de toda essa revelação que você teve finalizando a sua dissertação? Ai, não sei. Nossa, que difícil. Tanta coisa que eu gostaria de dizer para ela, para caber aqui nesse final. Ai. A minha avó, ela foi uma pessoa muito corajosa, né? Acho que como todo imigrante, exige muita coragem você sair de um terreno conhecido, familiar, e você migrar para um país que você não sabe a língua, que você, enfim, não conhece os costumes. E eu sei que, de alguma forma, os meus avós fizeram isso para, enfim, para proporcionar uma vida melhor para os filhos, para os netos. Então, eu acho que o que eu diria para ela é que todos os sacrifícios que ela fez permitiram que hoje eu entenda mais a nossa origem e permitiram que hoje eu possa estudar. E que eu agradeço muito a coragem dela e todos os ensinamentos que ela me passou, porque sem eles eu tenho certeza que nenhum de nós, da minha família, a gente teria chegado onde a gente está. Obrigada, Mariana. Agradeço essa conversa, muito agradável e revelador para mim também. Eu fico feliz vendo uma representante da geração nova procurando se identificar. Agradeço muito que você celebra a memória dos seus avós dessa forma tão linda. Eu que agradeço, querida. Eu acho que é isso. A gente tem aquela famosa frase, né, de que a gente faz novas Armênias onde a gente consegue. Eu acho que minha pesquisa é uma forma de fazer talvez uma nova Armênia dentro de mim. Obrigada, Mariana. Boa noite. Vafine, é com você.